Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise dessa semana, hoje a gente vai bater um papo sobre direito público, direito administrativo, dúvidas corriqueiras sobre licitações, enfim, pessoas que são servidoras públicas e respondem processos dentro da esfera pública municipal, estadual. Enfim, as perguntas, as respostas podem caber a todas as pessoas que vão nos acompanhar a partir das dúvidas que chegaram dos nossos internautas. E o nosso convidado de hoje é o advogado, o Dr. Eduardo Veronese. Seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise dessa semana. Muito obrigado, boa tarde a todos os nossos acompanhantes aqui. Espero que seja um bate-papo muito interessante. Sem dúvida será, porque a gente até estava conversando antes da nossa gravação, não são questionamentos muito corriqueiros, não são dúvidas esclarecidas de uma forma muito corriqueira, né? E as dúvidas, elas acabam sendo bastante pontuais, né? Então, talvez sirva para as outras pessoas também que têm em algum determinado momento uma dúvida a respeito disso, né? Exatamente. O direito administrativo, as relações dos particulares com a administração pública acabam sendo cotidianas, acabam acontecendo a todos os momentos, mas as pessoas não costumam perceber que o direito está ali envolvido. E acabam, nesse cenário, acreditando muitas vezes que isso é alguma coisa diferente do direito do que a gente está acostumado, como o direito do consumidor, que a informação é mais cotidiana, é mais comum, então a gente consegue saber de uma forma mais fácil quais são os direitos das pessoas. Já no direito administrativo, as pessoas costumam aceitar muito o que é imposto a elas. E com isso acabam muitas vezes tendo seus direitos completamente ofendidos. A gente vai, inclusive, esclarecer algumas dúvidas justamente nesse sentido, porque são pessoas que às vezes não têm um aconselhamento jurídico e é importante, né, esse direcionamento, né, esse caminho para elas. Posso já começar nos questionamentos? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá. A nossa primeira dúvida diz respeito a uma pessoa que teve a casa dela atingida pelos temporais que atingiram a nossa região aí nos últimos meses. Essa pessoa diz que ela recebeu um aluguel, vai receber um aluguel social no valor de R$700, mas que estão pedindo para ela um fiador, provavelmente uma imobiliária que está pedindo um fiador. Ela diz que não tem esse fiador e ela gostaria de saber se o próprio município pode exercer esse papel de fiador. Então vamos lá. Essa situação ela acontece muito em decorrência dos direitos sociais previstos na nossa Constituição, principalmente lá no artigo 6º da Constituição, que prevê, dentre outros direitos fundamentais no aspecto social, o direito à moradia ou à vida digna de modo geral. Nessa circunstância, quando a pessoa acaba sofrendo algum prejuízo, como é o caso das enchentes, que não tem onde viver, por consequência, a pessoa não tem condição de vida digna para si, para sua família, o município, o Estado, a União, acabam auxiliando com alguns programas sociais, com algum tipo de política pública. Em algumas situações, os municípios fazem a criação dessas políticas de aluguel social e vinculam esse aluguel social a alguma imobiliária, a algum proprietário de imóveis que possa auxiliar de modo geral nessa circunstância, porém, a administração pública não pode ser uma seguradora universal. Isso é muito importante a gente frisar. Pode ser. Exatamente. Por quê? A administração pública já auxilia, ela subsidia muitas vezes pagando uma parte do aluguel social, pagando uma parte do investimento e deixando a outra parte para a pessoa que será a beneficiária. E se a administração for também a fiadora, ela vai acabar arcando com a integralidade dessa despesa em decorrência de uma eventual ausência de pagamento por parte do beneficiário. E se a administração pública tem a obrigação de fazer esse pagamento, na verdade o valor está saindo do erário, está saindo dos cofres públicos, que é um dinheiro de todo mundo. Então a administração não pode ser seguradora universal. Certo. Ela auxilia com a criação de um programa social, com a criação de alguma política pública, porém o beneficiário tem a obrigação aí de buscar os mecanismos, seja um fiador ou seja um contrato de fiança bancária, que muitas vezes pode substituir a figura do fiador, da pessoa do fiador. Importantíssimo esse esclarecimento, porque a gente deve ter um monte de gente vivendo numa situação como essa no estado do Paraná, depois das chuvas que atingiram, né, várias regiões, inclusive aqui em Cascavel mesmo, com um tornado que passou pela cidade, né? Então vai ser muito esclarecedor isso. Toda a região sul passou por uma situação muito delicada nos últimos meses aí, e muitos municípios, além do governo do estado, têm auxiliado muito
com essa política de aluguel social, auxiliando a encontrar pelo menos moradias temporárias até que a situação volte à estabilidade. Porém, infelizmente, a questão financeira, aí, por mais que tenha o subsídio da administração pública, aquela parte que compete ao beneficiário, ele obrigatoriamente deve arcar ou com a fiança bancária ou com o próprio fiador, a pessoa do fiador. Perfeito, acho que ficou muito bem esclarecido. Nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa diz o seguinte, que a empresa dela, ela participou do processo licitatório, mas que ela foi desclassificada porque, segundo o órgão público ao qual ela participou da licitação, ela não teria apresentado uma das declarações. Segundo ela, na relação de documentos entregues, consta que essa declaração foi de fato entregue, mas que ela desapareceu. Ela gostaria de saber se ela pode pedir administrativamente que o processo licitatório seja interrompido ou ela precisa recorrer por meios judiciais. O ideal é que ela solicite primeiro administrativamente para a solução do caso. Primeiro, para esgotar as vias administrativas, que não é uma situação obrigatória, porém é muito mais rápido, muito mais, principalmente, simples de se solucionar. E depois, se não tiver condição na via administrativa, partir para a via judicial. Num processo administrativo, de modo geral, seja numa licitação, seja um processo administrativo disciplinar, nós temos um processo, como o próprio nome já sugere, composto por vários documentos. E esses documentos precisam ser numerados. Então, a recomendação é solicite uma cópia integral desse processo, porque esse processo sendo numerado, se alguma folha foi retirada, estará faltando uma página, estará faltando um número. E se faltar uma página dentro do processo administrativo, isso enseja uma nulidade do processo. Faz com que tudo seja declarado nulo, nada mais tenha valor daquilo e volte tudo lá ao começo, se refaça toda a licitação. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é, dentro dessa própria licitação, sendo um documento que pode ser substituído, que pode ser solicitado pela própria administração, então que pode ser sanado eventual vício pela parte interessada, se a administração diz que não existiu a apresentação desse documento, existe a possibilidade de uma apresentação posterior. Tudo isso estará previsto principalmente no edital de licitação. Então é importante que essa pessoa, esse interessado, analise o edital de licitação para verificar quais são os documentos que podem ser substituídos durante a licitação, quais são os documentos que pode a administração solicitar que venha a ser sanada alguma dúvida para apresentar administrativamente, ou se a administração não aceitar, aí sim uma ação judicial para apresentação dessa documentação e conseguir regularizar a situação. É importantíssimo que uma empresa que participe de licitações tenha uma orientação jurídica, né? Isso é muito importante. Com certeza. Eu sempre recomendo que as empresas que participam de licitações tenham um acompanhamento permanente de um advogado especialista na área, porque muitos dos atos são definidos, são resolvidos na própria sessão de abertura de envelopes, de apresentação de propostas. Então, se o interessado, se a empresa encaminha para a licitação um representante, um funcionário qualquer que não tenha o conhecimento técnico específico, muita coisa pode acontecer lá dentro e essa pessoa não ter o conhecimento, não ter a ideia do que pode se fazer para solucionar. E essa, obviamente, é a necessidade de acompanhamento por um profissional, por um advogado que seja especialista na área, para fazer a interposição de eventuais recursos de imediato e defender os interesses dessa empresa. Ótimo, perfeito. O nosso próximo questionamento deve ser também uma dúvida de muita gente que abriu MEI nos últimos anos. Porque a pessoa diz assim, que ela abriu uma MEI no segmento de jardinagem faz 6 meses, e essa pessoa gostaria de saber se ela pode participar de processos licitatórios para prestação desse tipo de serviço para órgãos públicos. Essa situação é uma dúvida muito corriqueira. Muitas pessoas que buscam a criação de MEI me questionam exatamente isso. Não existe na Lei 8666 de 93, que é a lei de licitações que ainda está produzindo efeitos, agora até o final de dezembro, que a partir de janeiro a Lei 14133 passa a produzir integralmente seus efeitos. Mas na legislação vigente não existe previsão alguma de prazo de existência do CNPJ para participar da licitação. Pelo contrário, existe previsão expressa da impossibilidade de estabelecer um prazo de existência dessa empresa para participação da licitação. Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso que
busca estabelecer um prazo mínimo de 5 anos de existência da empresa, porque, infelizmente, existem muitas empresas fantasmas, empresas que são criadas simplesmente para participar de uma licitação fraudulenta. Sim. E o que se busca na criação de um prazo mínimo de existência da empresa é certificar que essa empresa de fato seja uma empresa idônea, que essa empresa de fato exerça aquela atividade, preste aquele serviço, entregue aquele produto, para evitar prejuízos para a administração pública. Porém, ainda não existe nenhuma previsão. Por isso, pessoas físicas que pretendem exercer algum tipo de atividade, prestar algum serviço, vender algum produto para a administração, podem criar um MEI e participar das licitações. Existem algumas licitações, inclusive, que fornecem alguns benefícios, buscando a promoção do desenvolvimento das microempresas, empresas de pequeno porte e principalmente também dos MEIs, que são normalmente as pessoas que estão iniciando as atividades, que precisam de um auxílio, de um fomento. A administração muitas vezes busca criar licitações direcionadas, seja para a região, seja para a cidade específica ou mesmo para microempresa, empresa de pequeno porte, ou mesmo para MEI. Existe já a Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece uma série de vantagens para microempresa e empresa de pequeno porte. E o MEI vem nessa mesma toada. O MEI vem com essa mesma ideia de beneficiar os pequenos, tendo em vista que as grandes empresas têm as suas formas de defesa dos seus interesses e não precisam de toda essa atuação da administração pública de fomentar a atividade. Entendi. Então, assim, você que tem um MEI, fique atento, você pode participar das licitações. Não só pode, como deve. Exatamente. Até porque o maior comprador no Brasil é a administração pública. Exato. É o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal e principalmente em municípios menores. A prefeitura municipal, nos municípios menores, costuma ser a maior empregadora e costuma ser a maior compradora, a maior contratante de produtos e serviços. Então, quem contrata com a administração tem a chance de um desenvolvimento muito maior do seu negócio. Ótimo. Fica a dica de negócio, inclusive, para 2024, né? Exatamente. Está terminando o nosso ano aí. O nosso próximo questionamento, doutor, a pessoa diz o seguinte, que ele tem uma agência de publicidade e que, ao analisar licitações de municípios, já encontrou irregularidades na contratação de agências em 2 cidades, que já fez a denúncia, formalizou uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado, mas que nada foi feito. Essa pessoa gostaria de saber quais são os próximos ou os outros mecanismos de denúncia numa situação como essa. Certo. O Tribunal de Contas, ele tem a função, seja o Tribunal de Contas da União, fiscalizando o governo federal, seja o Tribunal de Contas estadual, fiscalizando o Estado do Paraná e os municípios, de verificar se as licitações seguiram o passo a passo correto, seguiram os procedimentos adequados e também, mesmo seguindo os procedimentos adequados, se existiu ou não alguma irregularidade ali dentro. Então, um mecanismo correto de denúncia é diretamente ao Tribunal de Contas. Infelizmente, o Tribunal de Contas não tem conseguido dar a vazão necessária para fiscalização. Então, existem inúmeras denúncias no Tribunal de Contas que não conseguem ali ter o seu atendimento. Por consequência, eu recomendo que essa pessoa que identificou alguma irregularidade faça a denúncia não só para o Tribunal de Contas, mas também para o Ministério Público, que tem a atuação específica nessa comarca. Então, se o problema é no município de Cascavel, vai até o Ministério Público Estadual, aqui da comarca de Cascavel, e apresenta essa denúncia. O Ministério Público é o fiscal da lei. Tem previsão constitucional de que o Ministério Público tem não só essa prerrogativa, não só essa possibilidade, mas principalmente esse dever de atuação. O Ministério Público serve exatamente para fiscalizar se a administração pública está ou não está utilizando o recurso público de forma correta, de forma conveniente. E aí, com essa denúncia para o Tribunal de Contas e também para o Ministério Público, ambos vão poder fiscalizar, inclusive em conjunto, até porque existe também o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, para adotar as providências cabíveis, seja por uma recomendação administrativa, que é um mecanismo mais rápido e que o Ministério Público costuma utilizar, ou seja por uma ação judicial, como uma ação civil pública, para impedir a produção de efeitos dessa licitação, ou mesmo para desclassificar algum licitante que esteja tentando
tentando fraudar essa licitação. Ou seja, então vai para o Ministério Público. Já foi para o TSE, vai para o Ministério Público. Exatamente. Tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público são competentes para fiscalizar e é muito importante que as denúncias sejam levadas à frente, porque esses órgãos de fiscalização não acabam tomando conhecimento se ninguém levar essa denúncia até lá. Exatamente. E a gente percebe também que questões relacionadas a agências de publicidade não são necessariamente uma novidade em irregularidades em municípios, principalmente municípios menores. Sim. A gente também não está dizendo que é generalizado, mas que não é incomum, né? Não, infelizmente é muito comum nos depararmos com irregularidades em licitações de modo geral, mas esse segmento principalmente a gente vê acontecendo direto. Óbvio, não é em todos os lugares, não é em todos os municípios, mas constantemente encontramos irregularidades nesse tipo de licitação. E destacar também que não é só outra agência de publicidade que teria esse papel de fazer uma denúncia, né? Um cidadão comum que observar uma situação também deve fazer essa denúncia, né? Claro, porque o recurso público que está sendo utilizado para pagamento de uma licitação é o dinheiro de todos, é o dinheiro do povo, ou seja, o meu recurso, é o seu, o recurso de todos que estão nos assistindo aqui, que está sendo utilizado de uma forma indevida. E até por isso, além, claro, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, existe outra ferramenta que o próprio interessado pode se valer, que é uma ação popular. É uma ação judicial que o próprio interessado pode propor, demonstrando a existência dessa irregularidade e que essa ação não tem custas processuais. Então, ele pode propor essa ação e buscar a tutela do Poder Judiciário para sanar essa irregularidade caso a denúncia no Tribunal de Contas e no Ministério Público não tenha surtido o efeito desejado até então. Perfeito. E vale para todas as áreas, né? Vale para todas as áreas. Todas as áreas da administração Exatamente. pública com supostas irregularidades, né? Exatamente. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte, que essa pessoa venceu uma licitação para uma pequena obra num município de pequeno porte da região. Essa pessoa não conseguiu cumprir prazos por conta do excesso de chuvas, pediu prorrogação de prazo para a entrega da obra e o município não aceitou essa prorrogação de prazo. Essa pessoa gostaria de saber o que ela deve fazer, qual que é o procedimento que ela deve adotar. Então, nos contratos administrativos, nós costumamos falar no direito administrativo que a administração pública tem uma série de prerrogativas. Tem uma série de vantagens que os particulares não possuem. Tem uma série de direitos a mais. Dentre esses direitos, um deles é poder modificar um contrato celebrado com um particular de forma unilateral. Então, a administração pode chegar para o particular e falar: eu quero aumentar a quantidade de produto que eu estou adquirindo, quero aumentar a prestação do serviço que eu estou adquirindo, claro, dentro das proporções autorizadas por lei, assim como pode também modificar o contrato a partir da conveniência das partes, a partir de uma modificação, então, bilateral, por uma negociação. O particular não pode impor a vontade dele de alterar o contrato. Porém, se o contrato administrativo estabelecia lá a construção de uma determinada situação, lá, edificação, uma obra, para ser concluída no prazo de 1 ano, e choveu o ano inteiro, o ano todo com temporal que impossibilita o trabalho na obra, nós estamos falando de uma situação que não era previsível no momento da celebração do contrato. Então, o particular, quando faz uma proposta para a administração, ele vai colocar, se tudo correr bem, se tudo for normal no local, em 1 ano eu concluo essa obra. E aí o ano todo choveu. Nós temos uma previsão, uma situação que não era previsível anteriormente. Então, a lei de licitações estabelece que fatos que não eram previsíveis anteriormente, situações inesperadas que modifiquem as circunstâncias de cumprimento do contrato, possibilitam a extensão desse contrato, possibilitam a modificação do prazo de execução da obra. Consequência, se o particular não pode sozinho mudar o contrato, o que ele deve fazer? Solicitar, protocolar um requerimento administrativo, protocolar um pedido na administração pública para prorrogação desse contrato, pelo prazo que se mostrar, a partir principalmente de laudos técnicos, necessários para a conclusão dessa obra. Se a administração não aceitar isso, aí ele deve fazer uma ação judicial para pedir uma espécie de equilíbrio desse contrato, porque se a administração quer a entrega da obra, o particular também quer entregar, até mesmo para receber os valores. Porém, em razão de fatos imprevisíveis,
a superveniência de fatos que não tinham como se antever naquele momento, não foi possível cumprir o contrato até o momento. São questões que fogem à razoabilidade, que possibilitam, então, a dilação desse prazo estabelecido no contrato. Mais uma vez, a importância de um bom assessoramento jurídico, né? Exatamente. Para prestar serviço para a administração pública, Porque a empresa, quando faz a solicitação de dilação desse prazo, a modificação da data para entrega da obra, e a administração simplesmente indefere, se não existir uma assessoria jurídica competente para solucionar o caso, provavelmente a empresa vai receber aquilo como uma verdade absoluta. E aí vai tentar de todas as formas cumprir o prazo, e se não cumprir, aí ele é imposto uma série de sanções, inclusive pecuniárias. Exatamente. Nosso próximo questionamento também não deve ser uma situação incomum que se observa na administração pública, porque a pessoa diz o seguinte, que ela é uma servidora pública e ela está respondendo por um processo disciplinar, né, dentro do município, a partir de uma denúncia anônima que, segundo ela, não procede. Ela falou que ela faz parte de um grupo de oposição, que ela tem estar sofrendo perseguição política, e ela gostaria de saber qual que é o procedimento para que ela não acabe sendo exonerada da função dela, porque, segundo ela, a denúncia não procede. Processos administrativos disciplinares são extremamente delicados. E aí a gente fala tanto do âmbito federal quanto estadual e municipal. O servidor público, ele, em regra, tem que passar por um período de 3 anos de estágio probatório. A partir desse período, ele passa a ter a estabilidade no serviço público. Ter a estabilidade não significa de forma alguma que ele não pode perder o cargo, que ele não pode ser demitido. E é por isso a importância do processo administrativo disciplinar. O problema é que muitas vezes, e aí digo principalmente em municípios menores, onde as pessoas se conhecem de modo geral, onde todo mundo dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão do governo se conhece, existe infelizmente muitas vezes uma tentativa de prejudicar um ou outro servidor, que talvez seja o caso dela. Um adversário político sendo prejudicado porque o superior hierárquico quer, de alguma forma, causar aquele prejuízo. Então, infelizmente, acontece a subversão ali, muitas vezes acontece a utilização do processo administrativo disciplinar de forma equivocada. Não para fiscalizar, não para aplicar o direito, mas sim para aplicar a vontade do gestor, a vontade do superior hierárquico de prejudicar, não por descumprimento da lei, mas de prejudicar por descontentamento, principalmente político. Nesse cenário, existem várias situações dentro de um processo administrativo disciplinar, que essa pessoa deve ficar atenta. Primeiro, o processo tem que seguir o rito legal. Então, se a gente fala de um processo de âmbito federal, existe a Lei 8.112, que vai regulamentar o Estatuto do Servidor Público em âmbito federal, e ali tem todos os direitos previstos. Existe a Lei do Processo Administrativo, também em âmbito federal. Assim como no Estado e no município também existem as leis. Se tratando de um servidor municipal, o Estatuto do Servidor Público vai prever os direitos, as obrigações e também o rito do processo administrativo disciplinar. Ali vai indicar como deve acontecer a notificação dessa pessoa para responder ao processo, se haverá ou não uma audiência, se haverá ou não a possibilidade de produção de provas, de oitiva de testemunhas, de uma ou de outra forma, para que, se não for cumprido algum desses itens previstos na lei, a pessoa possa levar ao Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial, um pedido de nulidade desse processo. E também é claro que, ao final, quando do julgamento, é necessário analisar o conteúdo dessa decisão. Porque se o superior hierárquico, se o gestor quer prejudicar esse servidor, ele possivelmente vai cumprir todo o passo a passo do processo administrativo e, ao final, vai condenar, mesmo que não tenha provas suficientes para isso. E aí é de se pegar o resultado e levar ao Poder Judiciário para demonstrar a existência de uma perseguição política. Demonstrar, comprovar que existiu uma irregularidade no julgamento, no mérito, para que o juiz possa, aí dentro do Poder Judiciário, anular esse processo administrativo, tendo em vista que ali não se cumpriu principalmente o princípio da legalidade e o princípio da moralidade. É muito comum situações como essa? Infelizmente, é extremamente comum, como eu mencionei, principalmente em municípios menores. A gente não costuma ver isso acontecendo de uma forma tão corriqueira em municípios maiores, tendo em vista que a distância entre um servidor e o superior hierárquico,
ou principalmente a distância dos servidores com os secretários, com o prefeito, acaba sendo muito maior. E com isso acaba dificultando ali o interesse de prejudicar uma ou outra pessoa. Mas municípios menores, onde todas as pessoas estão muito ligadas, estão muito próximas e os conflitos políticos são muito intensos, infelizmente é extremamente comum isso acontecer. É uma pena, né? Uma lástima. Infelizmente é muito comum. Infelizmente. Nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa diz o seguinte, que ela tem uma microempresa na área de alimentos, que ela gostaria de participar de licitações para fornecimento de alimentos e tal, provavelmente para merenda escolar, né? E ela gostaria de saber se existe um número de limite de licitações às quais ela pode participar. Tá. Não existe um número mínimo ou máximo de licitações que uma empresa pode participar. Ela pode participar de quantas licitações ela conseguir de fato entregar o produto ou o serviço que está sendo contratado. Mas já aproveitando o detalhe que ela deu na pergunta, sendo uma microempresa, é importante ela ficar atenta aos benefícios que microempresa e empresa de pequeno porte pode ter em relação às empresas maiores que participam de licitações. Como, por exemplo, uma situação que costuma acontecer nas licitações é o chamado empate ficto. Então, se uma grande empresa apresenta uma proposta e essa proposta acaba sendo a vencedora do certame, acaba sendo a vencedora da licitação, se a microempresa ou a empresa de pequeno porte fez uma proposta que ficou até 10% acima do valor dessa empresa maior, ela tem a possibilidade de, sabendo o valor vencedor, fazer uma nova proposta, fazer uma segunda proposta, com um valor mais baixo do que a proposta vencedora, para que ela, microempresa ou empresa de pequeno porte, se torne a vencedora dessa licitação. Essa é uma previsão legal para beneficiar os menores. Como eu falei no começo da nossa conversa, os maiores costumam ter os seus mecanismos de defesa. E a administração pública costuma criar mecanismos de fomento para os menores, como microempresa e empresa de pequeno porte. E esse mecanismo ele é bastante utilizado? Porque, assim, infelizmente, não é muito. Porque as pessoas não devem nem conhecê-lo, né? Exatamente. Justamente por desconhecimento e muitas vezes microempresa, empresa de pequeno porte, costuma participar de licitações sem ter uma assessoria jurídica capacitada para isso. Mais uma vez, né? E aí, participa da licitação, às vezes perde uma licitação, um contrato de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por uma diferença de R$50 na proposta, por uma diferença de R$100 na proposta, que se tivesse assessoria capacitada para isso, já indicaria de imediato no ato do certame que, em até 24 horas, seria apresentada uma nova proposta por essa microempresa ou empresa de pequeno porte, que esse é o prazo que a lei estabelece. Até 24 horas para apresentar uma nova proposta. Apresentada essa nova proposta, a proposta anterior, que era vencedora, acaba ficando em segundo e a nova proposta é a vencedora. Como esse é um mecanismo que a lei prevê, mas que muito pouca gente conhece, acaba sendo pouco utilizado. É uma pena, né? Uma pena. Com certeza. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, quero ser um fornecedor do poder público, ficou com alguma duvidazinha, pode me mandar um e-mail, pode me procurar. Com certeza. Esclarecimentos? Pode entrar em contato, pode me procurar por e-mail, por WhatsApp, pode me ligar, eu estou sempre à disposição. Pode entrar em contato aqui com o pessoal aqui do canal também, para a gente bater um papo e tentar solucionar essas dúvidas. Sem dúvida. E qual é o e-mail? E nas redes sociais, como é que as pessoas podem lhe encontrar? Para me procurar lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @EduardoVeronese, pode me procurar lá, pode me enviar algumas perguntas e também meu e-mail profissional, eduardo@borgesveronese, que é o meu escritório, .adv.br. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo esclarecer todas essas dúvidas. Certamente, a partir disso, surgirão outras dúvidas, então já gostaria de deixar o convite para um próximo bate-papo em 2024, para a gente esclarecer, inclusive para a gente falar um pouco mais sobre a nova lei de licitações, né, que vai mudar muita coisa, né? Isso vai mudar completamente o cenário, tem muitos detalhes que estão vindo junto com a nova lei de licitações, por exemplo, o município de Cascavel implementando compliance nas licitações, muitos outros municípios fazendo isso também. Então tem uma série de detalhes que, desde já, eu agradeço a oportunidade de poder participar, esclarecer algumas dúvidas. Já fico à disposição também para participar de um futuro bate-papo para a gente falar um pouco mais desses detalhes. Já está combinado. Com Mais certeza. uma vez, obrigada. Muito obrigado.
E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta na semana que vem com novos assuntos. Até lá. Tchau, tchau.